Vamos para uma reportagem do jornal o Globo, gente, sobre como foi o 7 de setembro hoje, que foi calmo, o que é o correto. O que é errado, meus queridos, é o 7 de setembro que acontecia no ano passado, que teve um idiota falando que é imbrochável, um empresário desqualificado como Luciano Hang e um monte de golpista atentando contra o Estado Democrático de Direito nos protestos do presidente. Isso aqui é o normal. Não é o que vocês tinham no ano passado, não. Seu bando de golpista. Vamos ver aqui, ó. Lula faz primeiro 7 de setembro do governo ao lado de Rosa Weber e Pacheco com o tema Democracia, Soberania e União. Cerimônia teve início com a chegada do presidente no Rolls Royce presidencial, acompanhado pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja que vestiu vermelho e fez o sinal do L. Reportagem da Alice Cravo, Camila Turtelli, Eduardo Gonçalves, Jennifer Goulart, Mariana Muniz e Dimitrios Dantas, do Jornal o Globo, em Brasília. Democracia, Soberania e União. Vamos ler juntos. O primeiro 7 de setembro do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi celebrado com uma cerimônia protocolar, sem discursos políticos e a presença dos chefes do judiciário e do legislativo, simbolizando a volta da normalidade democrática ao país. O desfile cívico-militar, realizado na esplanada dos ministérios, teve como tema democracia, soberania e união, numa tentativa de desvincular a comemoração da independência do país das ameaças golpistas que marcaram a data ao longo do governo de Jair Bolsonaro. No início da cerimônia, parte do público entoou os gritos de democracia um pouco antes da execução do hino nacional. Lula acompanhou o desfile ao lado dos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, além dos comandantes das Forças Armadas, General Tomás Paiva, Almirante Marcos Olsen, da Marinha, e o Brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. A presença de Rosa, em especial, representou o fim do jejum de 2 anos em que a celebração ocorreu sem a presença de um representante do Supremo. O último presidente da corte a participar das celebrações da independência havia sido Dias Toffoli em 2020, auge da pandemia. Esteve presente uma solenidade reduzida, feita no gramado do Palácio da Alvorada, com o então presidente Jair Bolsonaro. Nos anos seguintes, em 2021 e 2022, o 7 de setembro foi marcado por ataques velados à presidência, à democracia e aos ministros da corte. Gente, estamos sem superchats, estamos com uma audiência muito legal, 120 curtidas. Vão pingando, vão compartilhando aqui. A gente precisa da ajuda financeira de vocês para manter aqui o nosso trabalho. Nos 2 anos, a presidência do Supremo era ocupada pelo ministro Luiz Fux, que inclusive fez duros pronunciamentos em defesa da democracia após os feriados. Aceno aos militares. O presidente esperava usar o 7 de setembro para fazer um aceno às Forças Armadas, além de pregar a união do país. O evento aconteceu em meio a uma tensão com os militares por conta das investigações sobre a tentativa do golpe do 8 de janeiro e a venda das joias recebidas como presente pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha lá os militares. Na terça-feira, ao falar sobre o evento de hoje, Lula afirmou que os militares se apoderaram do feriado e que a data deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. Ele, no entanto, fez um aceno aos fardados, afirmando que é fissurado no hino da independência. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcado pela intensa politização das Forças Armadas e pelo uso dos desfiles de 7 de setembro como atos político-eleitorais. A cerimônia do ano passado, a última de sua gestão, rendeu a Bolsonaro um processo no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por abuso de poder político e econômico, além do uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, depois de participar do desfile militar, Bolsonaro subiu em um palanque montado na esplanada dos ministérios, cercado por apoiadores, e fez um discurso em tom eleitoral. O ex-presidente estava acompanhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pelo candidato a vice-presidente de sua chapa, o general Braga Neto. Na ocasião, ele pediu que seus apoiadores voltassem e mudassem a opinião das outras pessoas a seu favor. Em 2021, Bolsonaro usou o feriado da independência para fazer um discurso golpista com ameaças contra o Supremo e defendeu a desobediência de decisões da Justiça. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, discursou na ocasião. Janja faz o L.
A cerimônia desta quinta-feira teve início com a chegada do presidente no Rolls Royce presidencial, acompanhado pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja que vestiu vermelho, cor do PT, e fez sinal de L com dedos aos apoiadores, numa alusão ao símbolo usado para identificar o voto em Lula nas eleições. Ao longo do desfile, apoiadores do presidente também entoaram cantos usados na campanha eleitoral, como Olê, 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 olá, Lula, Lula. A Secretaria da Comunicação Social, o SECOM, afirmou que 50 mil pessoas acompanharam o desfile nas arquibancadas montadas ao longo da esplanada, acima até mesmo dos 30 mil que haviam sido anunciados como expectativa. A Polícia Militar do Distrito Federal, que costuma fazer esse tipo de contabilidade, afirmou que dessa vez não fez estimativas sobre a quantidade do público. Panfletos sobre a atuação das Forças Armadas em áreas como saúde e na proteção da Amazônia eram distribuídos a quem chegava no evento. O desfile começou com as passagens das tropas das Forças Armadas e durou cerca de 2 horas, logo após o show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira. Lula permaneceu no palco durante todo o tempo, conversou com auxiliares, tirou selfies e até beijo na bochecha ele ganhou. Perto do fim dos desfiles, sentou-se em uma cadeira. Ele tem reclamado de dores no quadril e está com cirurgia marcada para o fim do mês. O evento reuniu a maioria dos ministros do governo, como Rui Costa, Alexandre Padilha, José Múcio Monteiro, que é esse passapano, né? Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Marina Silva, Jader Filho, Renan Filho e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O primeiro encontro do primeiro escalão do governo ocorreu menos de 24 horas após o anúncio da reforma ministerial, que abriu espaço para a entrada do PP e do Republicanos. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, vai assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, enquanto André Fufuca, o do Esporte. Um dia após perder o comando da pasta do esporte, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser não compareceu à cerimônia, claro. Em uma dura nota divulgada logo após a oficialização da sua demissão, na noite de quarta-feira, agora a ex-ministra afirmou ter visto a saída com tristeza e consternação. Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública do esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado, afirmou ela. Antes do início do desfile, Padilha tentou contornar o mal-estar e garantiu a continuidade das políticas da pasta. Podemos ter mudança de jogadores, mas não muda a estratégia e o plano tático do time, afirmou o ministro de Relações Institucionais. Outra ausência marcante foi a do presidente da Câmara, Arthur Lira, que havia sido convidado, mas argumentou que já tinha compromissos marcados em Alagoas, seu reduto eleitoral. Os ministros Flávio Dino, que cumpriu compromissos no Maranhão, e Fernando Haddad, que tirou uns dias de férias, também não foram nessa comemoração. Vão curtindo e vão compartilhando. Zé Gotinha, exposição militar. O evento deste ano também retomou a característica do desfile cívico-militar, sem o clima de manifestação política das edições dos anos anteriores, com Bolsonaro. Uma das diferenças foi que o público se concentrou nas arquibancadas montadas nas laterais da esplanada dos ministérios. No governo Bolsonaro, boa parte das pessoas se concentrava no meio dos gramados, com bandeiras, faixas e caminhões de som. Neste ano, esse espaço estava ocupado por uma exposição das Forças Armadas, com as tendas de simulação de tiro, de voo e de exibição do maquinário militar. Filas se aglomeraram em volta desses estandes para tirar fotos dentro dos aviões e tanques estacionados ou com capacete e uma bazuca desmuniciada na mão. O Exército também montou uma barraca com ducha fria e hot dog que era distribuído de graça. Tinha um dogão lá, hein? Que bom. Fala, Elaine, boa tarde, querida. Pinguem superchat, gente. Estamos zerados nessa live e com um público maravilhoso, mais de 100 pessoas aqui nos assistindo. Que bom, gente. Na entrada de cada uma das arquibancadas, havia a distribuição de bandeiras, bonés, água e um livreto de 16 páginas sobre a atuação das Forças Armadas, principalmente nas ações de saúde e de preservação da Amazônia. As manifestações políticas ficaram restritas a ocasionais cantorias Lula-lá e gestos de L com as mãos pelo público. Na entrada do desfile, vendedores ambulantes vendiam bonés do MST e com slogan CPX, com referência ao Complexo da Maré. A maioria das pessoas, no entanto, usavam um boné azul, verde e amarelo distribuído gratuitamente pelo evento. Um dos pontos altos da cerimônia
foi a participação do Zé Gotinha, era o Alexandre de Moraes disfarçado, talvez? Personagem criado para incentivar a vacinação das crianças. Esquecido durante o governo de Jair Bolsonaro, ele voltou a ganhar destaque na propaganda oficial e foi bastante aplaudido pelo público ao desfilar em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. A segurança da esplanada dos ministérios foi reforçada para receber autoridades. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Foi reforçada para receber as autoridades. Deixa eu ver isso aqui. Isso aí eu vou mostrar daqui a pouquinho. E foi reforçada para receber as autoridades. Em alguns prédios que abrigam ministérios, há homens fazendo vigilância de binóculos. Além disso, pelo menos 30 seguranças do Gabinete de Segurança Institucional fazem a segurança do palco principal do evento. Como o Globo mostrou, estava previsto um esquema de segurança semelhante ao visto na posse. As cúpulas do Exército e do Ministério da Defesa não acreditavam no risco de mobilizações de bolsonaristas como no dia 8 de janeiro e no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro. É isso aí, meus queridos e minhas queridas.